Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 23 de agosto de 2020, no nosso 21º domingo do tempo comum. Mais uma vez esse domingo, nós somos convidados aí a meditar. E hoje, claro, juntamente nesse dia de Santa Rosa de Lima, dia 23 de agosto, nós vamos então meditar aí juntamente com a nossa Catena Áurea, né? Meditar aí com São Tomás de Aquino, os padres da igreja, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, para jogar luzes aí na nossa meditação então aí dominical. O evangelho desse domingo, né, é de Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 20, que é aquele evangelho que Jesus Cristo vai para a região de Cesareia de Filipe e pergunta, né? Quem dizes os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias e algum dos profetas. Mas aí no versículo 15 do Evangelho, o Senhor então pergunta especificamente para os apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então, o Senhor vai dizer então, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Ionas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o evangelho de hoje é sensacional, maravilhoso, né? A gente ficaria aqui horas meditando ponto por ponto. E a Catena Áurea de São Tomás de Aquino aqui dá muito, mas muita coisa para a gente meditar. Mas eu gostaria simplesmente de nós ficarmos então aí nessa parte, né? Onde que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei aqui a minha igreja. E é interessante, se você voltar aqui, né? Se você volta no Evangelho, no versículo 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha verdade. Mas que pedra é essa? A pedra aqui, dizia São Tomás de Aquino, é essa confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra. Essa é a pedra fundamental da nossa fé, da igreja, na qual foi construída toda ela. Se você perguntar o que é pedra, e aí então a discussão, principalmente aqui no final da Catena Áurea, né, é para saber se essa pedra é Pedro, pedra, a pedra que é Pedro. Mas aqui é interessante você separar Pedro, o nosso primeiro Papa, né, e depois então essa pedra que é a revelação. Diz aqui ainda, né? Isto é, sobre a fé e confirmação edificarei a minha igreja. Mostra assim que muitos haviam de crer na mesma coisa que Pedro confessou, elevou também o seu entendimento e constituiu ali então pastor. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre a tua confissão, muitos vão acreditar, e aí então vai ser construída a igreja sobre a pedra fundamental dos apóstolos. Mas algo que me chamou muita atenção, né, e o tempo que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos vivendo na igreja, o que chamou muita atenção foi: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A edificação sobre a pedra, legal, bem teológico, todo mundo aceita, todo mundo... Só que hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta incerteza, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas hoje elas perguntam de fato: será que a igreja não vai perecer? Será que a igreja não vai morrer depois aí de 2000 anos, né? Será que nós estamos vivendo um tempo tão mau? E eu digo para você, a igreja, ela sempre foi agitada, ela sempre foi estremecida pelas ondas do mundo. A igreja é essa barca no meio deste mar agitado. E até hoje a igreja, ela não sofreu, assim, as portas do inferno não prevalecerão, até agora não venceu a igreja. 2000 anos que a igreja ela é abalada por perseguições, por imperadores maus e tiranos, por guerras, por pessoas que queriam invadir a igreja, por maus papas, por maus religiosos.
Isso que nós estamos vendo ultimamente, que talvez você, meu irmão, causa no teu coração uma certa apreensão, no meu coração eu digo que eu estou muito tranquilo, porque, como disse Nossa Senhora no Milagre de Fátima, quando ela apareceu na cova da Iria, o meu coração triunfará. No final, o meu coração triunfará. Pode agitar, pode fazer o que for, mas no final, o meu coração vai triunfar. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, para algumas pessoas está mais forte, para outras nem tanto. Estamos tentando voltar à normalidade, mas você vê o quanto isso abalou a igreja, quanto você vê o Papa sozinho na Praça de São Pedro, pedindo o fim da pandemia. Você vê claramente que alguma coisa não está legal, alguma coisa não deu certo. Quando você olha para as nossas congregações religiosas na Europa, onde não tem vocação mais, onde ninguém quer ser padre. Quando você olha para ao redor, para os seus amigos, para as pessoas que estão do seu lado, e você vê cada coisa aberrante. Essa semana eu fiz uma série de o que é ser católico. Quais são as características de ser católico? Não é simplesmente uma pessoa que diz que ela é católica, mas se ela não vive a doutrina, se ela só vai na missa para cumprir mesmo socialmente o seu papel, ou se não porque ela está habituada, chega naquele horário do domingo, ela está assistindo lá, sei lá, a televisão, ela está assistindo o programa dela, está deitada, está lá no sofá, espreguiçosa lá no sofá, e dá o horário, eu tenho que ir à missa. Não é isso, não é ser cristão. Ser cristão é você colocar no seu dia, a primeira coisa que você faz no seu dia, é você pensar que hora que eu vou participar da missa, que hora que eu vou rezar, que hora que eu vou rezar o meu texto, o meu rosário, depois vem as outras coisas. Isso é ser cristão, isso é ser católico. Não do jeito, a barbaridade que nós estamos vendo por aí. Por isso, essa parte aí, as portas do inferno não prevalecerão, contra ela me chamou muita atenção. E São Jerônimo diz o seguinte aqui: penso que as portas do inferno sejam os vícios e os pecados, ou então a doutrina dos hereges que seduzem os homens e os levam aos tártaros. Na época de São Jerônimo tinha essa grande heresia dos tártaros. Mas aqui o que eu penso aqui, que as portas do inferno sejam os vícios e os pecados. O tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo onde que as pessoas estão dizendo que ter vícios e fazer pecados é a coisa mais normal que tem. Hoje as pessoas perderam a noção do que é mesmo pecado. Ninguém sabe mesmo o que é pecado. As pessoas não sabem, ou se não, estão numa mornidão aonde que tudo é normal, aonde que nada mais é pecado. Não tem mais pecado hoje no mundo, não tem mais pecado. Hoje nós estamos vivendo um tempo que se você fala alguma coisa, se eu falo que eu sou contra isso, que isso é pecado, eu sou fundamentalista. Eu sou taxado como fundamentalista, como intolerante, como religioso demais, como radical demais. E é interessante porque as pessoas no mundo, elas podem pintar o cabelo de vermelho, elas podem fazer tatuagem, elas podem ser radicais, elas podem transar com quantas pessoas ela quer, ela pode ir na festa e usar todo tipo de droga, fumar maconha. A pessoa no mundo, ela pode ser radical, legal. Quanto mais extravagante no mundo, quanto mais louco você tem que respeitar. Tem que respeitar aquela pessoa, Nossa Senhora, tem que respeitar o tempo, nós estamos vivendo o tempo da tolerância. A pessoa é mais esquisita do planeta. Só que ninguém fala nada porque tem que respeitar. Porque no nome da filosofia barata, no nome do individualismo, no nome de respeitar o ser humano, tem muitas coisas dentro do ser humano que precisam ser respeitadas. Aí então nada é pecado, eu não posso falar mais que é pecado. E aí então, por mais o tempo que nós estamos vivendo hoje a indiferença à tua pessoa, eles não vão te matar, eles não vão atrás de você, eles não vão gritar contra você, mas as portas do inferno aqui vão simplesmente te ignorar, te desprezar. O Papa Bento XVI dizia que o martírio moderno é você ser desprezado, né? Por isso que você olha para o Instagram, você olha para o Facebook, você olha para as redes sociais, o padre que prega a doutrina, o padre que quer de fato mesmo seguir os caminhos da igreja, são aqueles que têm quase nada
quase nada, tirando aí o Padre Paulo Ricardo, que é o fenômeno, graças a Deus, né? O Padre Paulo Ricardo no YouTube. Mas você vê os outros padres, você vê hoje os padres tradicionais, você vê os padres que querem, são totalmente desprezados. E quantas vezes o Padre Paulo Ricardo é desprezado, é atacado de todos os jeitos, porque ele usa batina, porque ele usa aquilo. Os homens, né? A doutrina herege, né? Por isso que nesses tempos as pessoas estão muito questionando sobre a vida de padre, né? E aí então as pessoas perguntam para mim: por que você usa batina, padre? Por que você prega catena áurea? Por que você gosta? Porque eu quero sacralizar aquilo que eu amo. Desde criança sempre eu sonhei em ser padre, desde criança sempre eu sonhei em usar batina. Há dentro de mim, não pelo meu mérito, não porque eu quero, há dentro de mim uma graça muito grande, que é a graça do sacerdócio. E quando eu uso a batina, eu quero mostrar que eu morri para o mundo morreu para mim, que eu não quero mais nada a não ser servir o Senhor, e tudo que eu faço, até o meu respirar, é para o Senhor, é para o meu amado, é para Ele. E eu não faço mais nada na minha vida do que amá-lo, de estar com Ele. E as pessoas não entendem porque elas estão mergulhadas nas portas do inferno. Tudo isso é portas do inferno. As portas do inferno vai dizer ainda, mais ainda aqui, São Rabano. As portas do inferno são também os tormentos e as lisonjas da parte dos perseguidores, também as obras más dos infiéis, as conversas inadequadas são portas do inferno, porque apontam o caminho da perdição. Olha, quantas vezes, né? Tormentos, você sofre tormentos por ser perseguido, lisonjas da parte dos perseguidores, né? Das obras más dos infiéis. Quantas obras más nós estamos vivendo hoje dos infiéis? Conversas inadequadas são portas do inferno, porque apontam o caminho da perdição. Não deixa claro se não prevalecerão contra a pedra, sobre o qual Cristo edifica a igreja, ou se contra a igreja que é edificada sobre a pedra. Contudo, é claro que as portas do inferno não prevalecem nem contra a pedra, nem contra a igreja, nem contra a pedra, que tu és o Cristo, e nem contra a igreja. Pode continuar vivendo a vida louca. No final, quem vai ser salvo é quem é perseverante até o final. No final, quem vai ser salvo não é aquele que batizou, mas aquele que viveu o teu batismo e conservou as vestes brancas até o final da vida. E eu não quero me perder, e eu não quero também que você se perca. Eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero que você comece a viver as portas do inferno aqui, com os vícios, com as lisonjas, com os perseguidores, com as más ações dos fiéis, com as heresias hoje aí que pregam, né? Principalmente por padre, principalmente dentro da igreja. É uma luta dentro da igreja para ser verdadeiramente cristão. É uma luta dentro da igreja para você ser fiel. Uma luta dentro da igreja, onde cada um quer fazer a tua igreja, onde cada um tem a sua referência de igreja e onde cada um hoje está mais interessado no humano, colocar o homem no centro da questão, no centro de tudo, do que colocar Deus em tudo. O homem virou então aí o centro. Então, o que é bom para mim, o que me faz bem, então não é pecado, assinado o demônio. O que está no meu sentimento, eu tenho coisas dentro do meu coração que eu preciso resolver, que eu preciso, então é um egocentrismo. Isso é as portas do inferno. Quando nós somos chamados com a nossa vida a colocar Jesus, a colocar Deus, a colocar a igreja. Tudo que você for fazer, você tem que perguntar o que a igreja orienta sobre isso, o que a igreja sabe sobre isso, para você não fazer burrada e cagada na tua vida. A conta chega para todo mundo. A conta chega para todo mundo. É melhor receber desde já a conta do martírio, a conta aqui da igreja, do que receber a conta das portas do inferno. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Coração Imaculado de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.